programa Fé no Lar tem a intenção de abençoar o seu lar, a sua casa, com o crescimento da fé. E não existe nada melhor do que isso, do que a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. Então, pegue a sua Bíblia, Salmo 23, o verso 5 e 6 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas versões diz para sempre. Por que a gente fez essa separação do Salmo 23? Porque a maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia, eles encontram no Salmo 23 duas figuras. Primeira figura, como nós falamos no outro programa, é a figura do pastor que cuida das ovelhas e fala do cuidado de Deus para conosco. Acredito que aqueles que fizeram aí a tarefa de casa discutiram ali com a sua família a respeito desse cuidado de Deus, o pastor que nos leva assim aos pastos verdejantes, a uma boa alimentação, refrigera a nossa alma, dá-nos águas tranquilas, porque como nós falamos, a ovelha tem medo, a ovelha é assustada, a ovelha ela não tem autodefesas que realmente possa ser relevante, ela depende da figura do pastor e fala da nossa dependência de Deus. Mas a partir aqui do verso 5, o texto vai dizer: preparas uma mesa perante mim. Opa, a gente precisa fazer já uma pergunta, e você depois pergunta para os seus filhos: será que o texto continua falando de ovelha e do pastor? Ovelha, ela não senta numa mesa para comer. Então a gente vê que muda a linguagem, porque a ovelha não precisa de uma mesa preparada para se alimentar. Isso já foi falado anteriormente nos pastos verdejantes. E o texto diz: na presença dos meus inimigos. Opa! Essa ideia de inimigo não está falando de um predador da ovelha, está falando de inimigos contra uma pessoa. Então a gente entende que mudou a linguagem. E também vai falar, a respeito de ungir a cabeça com óleo. Aqui alguns tentam aplicar numa técnica que os pastores usavam para afastar os mosquitos da cabeça da ovelha, ungindo a cabeça, o focinho, mas já está em outro contexto, porque na sequência vai dizer: o meu cálice transborda, ou seja, a ovelha também não toma água ou bebe no cálice. A gente começa a perceber que houve uma mudança. Vamos então entender que mudança é essa. E aí já é algo importante para você discutir com a sua família quando abrirem no Salmo 23. Vamos descobrir que figura é essa? Pergunta para eles se eles acham que continua aí se tratando de ovelha. A maioria dos teólogos acreditam que não. Então, do que o autor está falando? Lembrando que quem escreveu o Salmo 23 foi o salmista Davi. E alguns perguntam: mas será que ele escreveu esse salmo quando ele ainda era um jovenzinho, desconhecido, lá com seus 17 anos cuidando de ovelhas? Também é provável que não. Por mais que as habilidades do pastoreio ele teve na adolescência, a gente começa a perceber que bem provável ele escreveu esse salmo já bem depois, na vida adulta, porque o texto fala de inimigos. E antes ele não tinha ali inimigos. Ele, por mais que era meio desprezado pelos irmãos, como a gente percebe, não tinha grandes inimigos. Agora, depois que ele mata Golias, depois que ele começa a se destacar, a gente começa a perceber que Davi sim, daí tem muitos inimigos, muitos se levantam contra ele. Então a gente acredita que esse salmo foi escrito por Davi já na fase adulta, quando já tinha muita gente, inclusive o rei Saul, depois teve outros inimigos, os filisteus, depois teve inimigo dentro da própria casa, como seu filho Absalão. Então a gente entende que foi na fase adulta, ele lembrando do cuidado de Deus para a vida dele, assim como um pastor cuida das ovelhas. E agora nós entendemos que no verso 5 e no verso 6, Davi está ali falando do Senhor como uma outra figura, a figura de um anfitrião, que recebe alguém na sua casa, protege, cuida e zela. Vamos então analisar versículo por versículo. Versículo 5, vamos começar ali: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Interessante
que Davi ele continua falando de confiança e dependência de Deus, mas agora na figura do anfitrião. A gente precisa entender que os povos de antigamente, nós estamos falando de mais ou menos 3.000 anos atrás, eles tinham uma visão bem diferente do que nós temos hoje a respeito do anfitrião. Toda a lei, quando foi dada por Moisés, destaca a importância de quando tiver estrangeiros circulando por ali, pela vizinhança, pela cidade, as pessoas deveriam recebê-las e ser um anfitrião generoso no cuidado dessas pessoas. A gente precisa ter a ideia da Palestina de 3.000 anos atrás, aonde a água era rara, uma região árida, uma região desértica, ou seja, quando se encontrava uma vila, né, o viajante ali ele esperava encontrar abrigo, porque não era apenas a questão de ter um lugar confortável para estar, era a questão de sobrevivência, porque tinham muitos salteadores, animais perigosos como leões e a questão de escassez de água. Então as pessoas dependiam de anfitriões para ali receberem e acomodarem elas nas suas casas. Então a gente percebe essa figura sendo aplicada. Deus recebendo o seu. E é interessante que diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Interessante que o texto aqui, quando fala de mesa, o texto original no hebraico traz uma ideia de não uma mesa simples, com algumas migalhas, algumas poucas coisas para comer. Não, a palavra dá uma ideia de banquete. Olha só, esse Deus é o Deus que acolhe e é o Deus que sustenta. E não sustenta de qualquer maneira. Esse Deus oferece o seu melhor. Olha que interessante. A expressão no hebraico é banquete, algo que realmente é farto. E Davi, o que ele estava querendo passar? Porque Davi entendeu que Deus é aquele que zela por nós e da melhor maneira possível. Deus é aquele que supre as nossas necessidades de uma maneira plena. Ele é o anfitrião que deseja nos sustentar com o melhor. No hebraico, essa expressão é shulchan, né, que fala então de banquete. Extremamente interessante isso. Mas a cena ela fica mais bonita quando o texto vai dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso aqui meio que dá uma bagunça na nossa cabeça, porque para o povo oriental, sentar na mesa é símbolo de amizade, é símbolo de parceria. A gente senta na mesa de quem nós queremos nos relacionar. Então é meio contraditório esse negócio de estar na mesa com inimigos. Porque o povo oriental, eles não sentam na mesa com alguém com que eles não se relacionam. Até hoje, por exemplo, se tem um restaurante em Jerusalém, eu já tive a oportunidade de algumas vezes lá. Você está num restaurante e você percebe nitidamente aonde tem judeu sentado e aonde tem muçulmano sentado. Eu nunca vi, nas minhas idas à Terra Santa, uma mesa onde se encontra um judeu sentado e um muçulmano sentado, porque eles não se dão, a gente sabe dessa guerra, né? Mesa é lugar de relacionamento, é lugar de amizade. E de repente, a gente olha Deus dizendo, o salmista dizendo que então o Senhor, Deus, prepara uma mesa na presença dos inimigos. O que eu entendo? Como que esses inimigos não atacam? Porque esse anfitrião está protegendo aquele que está na mesa. E outra, está diante dos inimigos porque a cena seguinte é uma cena de honra. Olha só, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E depois vai dizer: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Além de sustento, além de um Deus acolhedor, Davi está dizendo que esse é o Deus que o exalta. Esse é o Deus que o honra, porque ele está usando ali então algumas figuras importantes. Primeiro, unges a minha cabeça com óleo. Se a gente pegar a palavra unção e a gente olhar todo o Antigo Testamento, a expressão unção, nós vamos ver que a unção no ser humano se fala de pelo menos uma separação, e era para 3 níveis, 3 categorias de pessoa que estavam então ali separados, escolhidos.
os ungidos eram o rei, o sacerdote e o profeta. Pessoas separadas por Deus, e claro, eram posições de honra que seriam usados poderosamente na mão do Senhor. Quando o Senhor está fazendo isso na presença dos inimigos, o Senhor está dizendo assim: esse é meu escolhido, esse é separado para um propósito especial. Agora você imagine isso, né? Davi, ele entendendo que ele está cercado por inimigos, os inimigos querendo matá-lo, destruí-lo, e de repente ele é acolhido, ele é protegido, e diante do olhar de todos, ele é exaltado, ele é ali separado, destacado como escolhido por Deus. Vamos aí fazer algumas perguntas para a gente colocar nesse devocional da família. Aplique isso para a sua vida. Nós fomos escolhidos por Deus? Nós fomos separados por Deus? Que tal a gente olhar alguns textos bíblicos? Por exemplo, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20, que diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido pelos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, traga aí para a sua família, para os seus filhos, que vocês, quem sabe, não tiveram um óleo sendo derramado na cabeça de vocês, mas o sangue vertido na cruz mostrou o quanto nós fomos agraciados, exaltados e separados por Deus. Precioso isso, né? O interessante também, quando a gente está falando, unge a minha cabeça com óleo, que era um símbolo de honra. Você se lembra de quando Jesus chega na casa daquele fariseu e ele não foi ungido, né? Não foi reconhecido como autoridade, mas depois vem aquela mulher que era chamada de mulher pecadora, e ali ela unge os pés de Jesus, chora aos pés de Jesus. Ali nós vemos um grande destaque de honra, para você entender como na cultura daquela época era importante essa questão. O óleo, a unção era uma honra, e nesse momento Deus estava ali honrando. Quando a gente fala de honra, a gente também precisa fazer uma pergunta ao nosso coração: de quem nós estamos esperando honra? Você está criando expectativa de receber honra, quem sabe, de pessoas, que muitas vezes não vai acontecer. Mas essa honra aqui que nós vemos é a principal honra. Deus, Ele honra no tempo certo. E Deus honra também da maneira mais linda possível. Porque a expressão óleo, unges a minha cabeça com óleo, essa é uma expressão de óleo, a melhor categoria de óleo possível. Esse óleo, quando se fala lá no Oriente, é o óleo que vem da azeitona. Então tem as prensas da azeitona, lá no Getsemane, né, que significa o lugar da prensa. É justamente isso que acontece. Lá as azeitonas eram colhidas, colocadas na prensa. A primeira espremida saiu o óleo de melhor qualidade. Esse era o óleo mais sagrado. Esse era o óleo que era levado então para os sacerdotes no templo usar. E é essa expressão, é esse óleo que o salmista aqui ele está dizendo, o melhor óleo possível. Depois vinha a segunda espremida, eles usavam esse segundo óleo para outras coisas, como na questão da alimentação. E a terceira espremida, que já estava só o bagaço, eles usavam para algumas coisas nos animais, para afugentar os mosquitos, para fazer sabão e assim por diante. Então, aqui quando diz, unges a minha cabeça com óleo, é o óleo de melhor qualidade. E daí a continuação também é fantástica. Por quê? Porque o salmista ele vai dizer assim: e o meu cálice transborda. Como eu falei antes, ovelha não bebe água ou outra coisa num cálice. Está falando já de uma outra figura. O Salmo 23 não fala só do pastor da ovelha. Como eu falei, é do anfitrião. Mas o que significa o meu cálice transborda? A ideia é justamente de uma plenitude, não é? Pois é, antigamente, quando o anfitrião recebia uma pessoa muito importante, o anfitrião, ele designava um escravo, um dos servos, para ficar atento na taça de vinho daquela pessoa que era mais importante da festa, para que nunca faltasse o vinho
no copo ou no cálice daquela pessoa que era especial. Imagine, se faltar vinho numa festa já era algo desonroso. Se faltar vinho na taça de um convidado especial, também não vai cair bem. Então o servo ficava de olho naquele que o anfitrião designava. É a pessoa mais importante da festa, é a pessoa mais importante do jantar. Fique atento no copo, no cálice dela. Então o copo sempre estava transbordando. O que Davi estava querendo nos dizer? Que Deus estava honrando ele no tempo certo diante de todos, para que todos enxergassem que era escolhido por Deus, amado por Deus, protegido por Deus e que Deus estava o honrando. Então, quando nós olhamos para o Salmo 23, essa segunda parte fala justamente de Deus como anfitrião, aquele que nos acolhe, aquele que provê, que nos sustenta, aquele que nos honra e nos exalta diante de todos. Mais uma vez, convido você a aplicar isso na sua vida. Quem sabe você tem se frustrado, porque você escolheu servir ao Senhor, mas parece que algumas outras pessoas têm te desprezado. Alguns, quem sabe, da tua casa ou da tua parentela, começaram a olhar com um canto de olho para você a partir do momento que você escolheu servir a Deus. Quem sabe na empresa onde você trabalha, por você ser cristão, você sofre perseguição. Mas a boa notícia é, o Senhor não mudou. No tempo certo, você pode ter certeza, as outras pessoas vão perceber que você é escolhido por Deus, amado por Deus, sustentado por Ele, e Ele vai te honrar no tempo certo. Salmo 23 fala disso. Então, se a gente pegar essas duas figuras, tanto a figura do pastor quanto a figura do anfitrião, Davi, ele está dizendo para cada um de nós: pode ficar tranquilo, pode descansar, porque esse Deus cuida e sustenta os seus. E daí, ele tem uma garantia, ele finaliza com essa certeza: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor estarão sobre mim. A misericórdia do Senhor ficarão comigo e me seguirão por todos os dias da minha vida. E ele vai dizer: eu habitarei na casa do Senhor para sempre, ou por longos dias. É a certeza de um relacionamento sólido com esse Deus cuidador. É a certeza que Ele não vai nos abandonar. É a certeza que Ele estará conosco até o fim da nossa caminhada. Dei aí então algumas dicas para você continuar o seu devocional em casa. E Fé no Lar é isso. É quando você agora pega a Bíblia e você começa a estudar com a sua família a preciosidade e as riquezas do texto sagrado. Lembre que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E quanto mais você bebe dessa fonte, mais você quer. Porque essa é a água da vida. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos aonde você está, ore. Senhor, obrigado pelo Salmo 23. Obrigado porque nós entendemos a preciosidade, Senhor, das verdades desse texto, a figura do pastor quanto a figura do anfitrião, que nos traz segurança para a nossa alma e nos mostra, Senhor, que podemos confiar em Ti sempre. Que nós possamos, Senhor, também esperar esse tempo certo de nós sermos exaltados, Senhor, diante dos inimigos. Por mais que os inimigos tentam nos destruir, nós sabemos que em Ti estamos protegidos e na Tua mesa nós sempre teremos o verdadeiro banquete que alimenta a alma, que nos fortalece para a caminhada da vida. E como é bom saber, Senhor, que em Ti nós temos abrigo, proteção, e temos isso não com tempo limitado ou com prazos, mas até o fim da nossa vida. Por isso nós Te louvamos, Senhor, porque essa Tua palavra chegou até nós e entrou no nosso coração. Eu peço que cada um dos nossos espectadores tenha a sabedoria divina para aplicar esse conhecimento na vida, todos os dias. Assim eu peço a bênção sobre eles, no nome santo de Jesus. Amém.